Alan dos Santos, proprietário do Terça Livre, esteve no Monarch Talks, de forma virtual, é lógico, online. E ambos, Monarch e Alan dos Santos, que talvez sejam dois dos mais censurados do Brasil, tiveram um bate-papo ali de mais de 2 horas, onde muita coisa interessante foi dita e muitos absurdos também foram ditos e diversas mentiras. Sobre isso que falaremos nesse vídeo, fazer uma análise geral aqui do que foi falado, do que eu concordo, do que eu discordo, tá? Então fica comigo até o final aí, meu compadre, que vai valer a pena. Antes eu tenho que dar o bom dia da família, né? Porque senão o dia de vocês não começa bem sem o bom dia da família Casca Grossa. Então vou começar com a patroa hoje. Bom dia. Princesa. E o animal lá. Não, mete a cabeça pra cá, moleque. Papai falou pra dormir cedo, não falou? Agora chora na rampa. Todo mundo indo treinar, meu irmão. Com ou sem vontade, a galera vai treinar. Porque um corpo que não treina é um corpo que adoece. E você aí, trate de treinar, compadre. Trate de treinar. Bom, vamos lá, meu irmão. O que aconteceu? Alan dos Santos participou virtualmente do Monarch Talks. E é lógico que numa conversa entre os dois, o assunto seria esse momento que nós vivemos no Brasil, onde a liberdade de expressão, de fato, ela é completamente cerceada, e a gente já vai entrar nessa seara e debater um pouquinho mais sobre isso. Principalmente esse assunto ficou em voga na conversa dos dois, porque os dois são atualmente dois dos caras que mais são alvos dessa censura, né? O Alan dos Santos teve todas as suas redes sociais proibidas no Brasil, o Monarch também. Ele tá ali conseguindo fazer o stream ali no Rumble só, todas as suas outras redes foram canceladas. E a gente, é inegável, não tem como negar, qualquer pessoa que tenha um pouquinho de bom senso vai ser incapaz de negar que vivemos um tempo muito complicado no Brasil no que diz respeito à liberdade de expressão. A gente tem uma Suprema Corte que está completamente descontrolada, no sentido literal da palavra mesmo, descontrolada, não tem controle, não tem quem controle a Suprema Corte. A Suprema Corte manda no país hoje, a verdade é essa, ela legisla, ela extravasa a sua alçada, né? Lá quando Montesquieu teve a percepção de que seria interessante você ter os três poderes distintos, o executivo, o legislativo e o judiciário, para que houvesse uma autonomia e um autocontrole por parte deles, com certeza Montesquieu não imaginou uma situação como essa, onde o judiciário manda no legislativo e manda no executivo, inclusive incorpora ações que deveriam ser do executivo e do legislativo à sua própria vontade. E lógico que isso tem a ver muito com o fato de que no executivo e no legislativo brasileiro nós temos uma maioria de vagabundos, de pilantras, uma boa parte de criminosos e que tem o rabo preso com o judiciário, e aí aturam todo esse avanço por parte do poder judiciário caladinho, porque não podem reclamar, que senão vão pro chilindró. E aí é feito aquele acordo de pilantras, onde o judiciário avança e os outros ficam quietinhos para que os seus processos não andem. É mais ou menos assim que funciona no Brasil. Eu não estou contando nenhuma novidade, embora seja extremamente perigoso o que eu estou falando aqui, e eu possa ser alvo dessa força incontrolável que é o judiciário, eu não estou contando nenhuma novidade. Agora, a gente tem que... Então essa parte que eles disseram, e bateram muito nessa tecla, a falta de liberdade de expressão hoje, além do que, né, além das ações de autoria do judiciário diretamente, você tem também hoje uma espécie de assédio legal. Qualquer pessoa que expresse a sua opinião hoje é processado por toda e qualquer coisa que disser. Tudo hoje é fobia. Se você fala de uma pessoa gorda,
é gordofobia e você leva processo. Se você fala de uma pessoa magra, é magrofobia e você recebe processo. Essa semana mesmo viralizou o caso do rapaz lá que tem fetiche por cocô. E eu não duvido nada que em breve teremos aí cocofobia, alguma coisa assim, coprofobia. Para quem achar, quem se posicionar contra o fetiche por cocô. Então é nesse momento que a gente está vivendo. E essa cultura, ela vem já avançando há décadas, né? Uma cultura vitimista, que é da agenda de esquerda, né? A gente vê isso muito claro hoje na agenda woke nos Estados Unidos, ganhando força. E essa cultura acabou, então, ganhando amparo num judiciário que não tem controle. E aí é uma combinação terrível, onde ninguém pode falar mais porra nenhuma, sob pena de ser censurado diretamente. E eu faço aqui um parênteses para lembrar que a censura, antes dela vir pelo judiciário, ela já veio pelas próprias plataformas. Eu quero lembrar que lá em 2013 eu já era censurado pelo Facebook. E aí, eu quero lembrar também que o Alan dos Santos foi, talvez, o principal responsável por esse acúmulo de poder exacerbado da Suprema Corte no Brasil. Porque quando estávamos caminhando a passos largos para termos uma CPI da Lava Toga, que é a única coisa que poderia, e hoje todo mundo que foi contra já enxergou isso, era a única coisa que poderia ter colocado freios a esses desmandos da Suprema Corte, a esse autoritarismo do judiciário, porque ia pegar a vida dessas pessoas e ia investigar. Por que essa galera avança sobre todo mundo? Porque eles podem investigar a vida de todo mundo e as suas vidas se mantêm sob sigilo. Ninguém tem poder de investigar as suas vidas. Então fica muito fácil, eles ficam com a metralhadora .50 fuzilando todo mundo e ninguém tem acesso à sua retaguarda. A CPI da Lava Toga ia fazer o quê? Ia abrir uma ampla investigação, ia pegar a vida dessas pessoas, que hoje são os donos do país, e ia expor para o povo, ia expor tudo isso. Isso tiraria completamente o poder deles, e isso ia frear as ações. Tanto é que quando, vocês vão recordar, quando caminhávamos para ter uma CPI da Lava Toga, o Supremo Tribunal estava aqui, ó, piano, quietinho, não fazia nada. O pessoal até brincava, falava que o STF estava com medo do Bolsonaro, que eles não falavam nada na internet, todo mundo quietinho. E aí, por ter rabo preso, Jair Bolsonaro e sua família resolveram melar a CPI da Lava Toga. E quem é que tinha um veículo de comunicação com um grande alcance para reverberar as narrativas governistas e fazer com que a grande massa bolsonarista comprasse a ideia de que a CPI da Lava Toga era ruim para o Brasil? Alan dos Santos. Quem foi que recebeu o pilantra, o sem vergonha do Flávio Bolsonaro em seu programa e concordou quando o Flávio Bolsonaro disse: a quem interessa uma CPI da Lava Toga nesse momento? Isso vai tacar fogo no país. Quem foi que concordou? E quem que depois ficou ali meses emplacando essa narrativa de que a CPI da Lava Toga era maléfica para o Brasil? O Alan dos Santos. Então ele é um dos grandes culpados de tudo o que a gente está passando. E lógico, confunde-se ali muita coisa. O Alan dos Santos foi alvo de censura? Sim. Algumas censuras, alguns tipos de censura que ele sofreu foram indevidos? Sem dúvida, sem dúvida. Somente por ele expor sua opinião? Claro. Agora, tem muita coisa também que ele foi censurado porque ele atentou contra o Brasil. Ele fez declarações enfáticas que não puderam ser comprovadas, atentando contra os poderes que governam o Brasil, atentando contra a própria democracia brasileira. Também ele é investigado em umas situações ali que são, no mínimo, curiosas. Ele teve uma ascensão econômica muito grande, ele tinha uma relação muito próxima do Planalto, ainda investigam-se quais eram os financiadores dele, por que ele falava o que ele falava. Então, digamos que ele é censurado, mas não só por
crime de opinião, que é o que chamam hoje, não só por por dar sua opinião, nada disso. E o monarca, ele já é um outro perfil. Um monarca é aquele cara que foi usado pelos bolsonaristas para servir de palco para crimes. Foram cometidos alguns crimes no Monarch Talks, e não é crime de expor opinião, não. Aquela live daquele argentino lá que provou-se ser mais falso do que a nota de 3, onde ele afirma que as urnas brasileiras foram fraudadas, que a eleição foi fraudada, etc. Isso é crime, cara. E o Monarca deixou o seu programa servir de palco para isso. Então ele foi bucha de canhão e se fudeu por isso. Então, dessa conversa toda, a gente percebe que muito do que eles reclamam tem total sentido. E muito do que eles reclamam, eles mesmos foram culpados. E aí, a gente tem que, para finalizar, deixar claro aqui que o maior problema nessa história toda não é a censura que a gente sofre hoje em si, não é esse estado que a gente sofre hoje de uma ditadura do judiciário. O problema é que ninguém quis resolver essa questão, nem a esquerda nem a direita. O que eles queriam era ter o monopólio da informação, eles queriam uma ditadura e um processo de censura todo seu. A esquerda, antes de Jair Bolsonaro chegar ao poder, já usava de métodos tentando calar os seus opositores. Eu lembro que lá em 2013 eu já era censurado por ataques coordenados da militância de esquerda. Fui alvo de processos tentando me calar. Então, a esquerda fez isso. Bolsonaro prometeu que faria o contrário. Foi eleito. E o que ele fez? De fato, tanto ele como os seus asseclas ali, os seus políticos capazes ali, repetiram o modus operandi da esquerda, de tentar calar os opositores. Quem é que não lembra da tentativa de censura ao Danilo Gentili, da censura a tantas outras pessoas, né? Hoje está provado que Bolsonaro usou a ABIN para investigar seus opositores, que usou inclusive a Receita Federal para investigar indevidamente os seus opositores. Ou seja, ninguém nunca quis liberdade de expressão no Brasil. Ninguém queria controlar o que podia ser dito, de acordo com seus interesses, tanto a esquerda como a direita. E a esquerda hoje voltou o mesmo modus operandi de calar os seus opositores, de usar os aparelhos do Estado para fazer isso. Então, qualquer um que diga, não, mas o problema é da esquerda, o problema é da suposta direita, né? Eu falo que o Bolsonaro é suposta direita mesmo, né? Tá tapando o sol com a peneira, tá sendo desonesto ou não entendeu qual é o jogo. Ninguém nunca quis liberdade no Brasil. As pessoas querem ter o poder de controlar o que é dito. É isso que eles buscam. E esse é o grande problema do nosso país hoje. Então, eu até recomendo que assistam ali a participação do Alan dos Santos no Monarch Talks. Foi interessante, muita coisa interessante dita. Mas que sempre lembrem-se que não dá para misturar o que é liberdade de expressão com o que é crime. E ambos ali, Monark e Alan dos Santos, infelizmente, cometeram alguns crimes e estão pagando por isso. E, logicamente, no momento onde o judiciário impera no Brasil, estão pagando de forma demasiada. E temos que lembrar sempre que o Alan dos Santos, ele é um dos maiores responsáveis por isso tudo que a gente está vivendo hoje. Era isso que eu tinha para dizer. Dê as suas opiniões aqui, escreva nos comentários o que você achou dessa entrevista do Alan lá no Monark. E vamos ver, se for permitido, amanhã eu tô de volta. Um grande abraço e